Uma mãe de 69 anos, uma piscina, um empurrão e um filho que descobriu tarde demais quem ele realmente amava. Você já imaginou perder a pessoa que te criou por causa de alguém que você escolheu amar? Esta é a história de Renato, um casamento de luxo, uma festa perfeita e um momento que mudou tudo para sempre. Fique até o final, porque o que você vai descobrir sobre amor verdadeiro vai te fazer questionar tudo. O salão de festas estava completamente iluminado. Lustres enormes pendurados no teto, flores brancas e rosas por todo lado, mesas arrumadas com toalhas de linho impecáveis. Do lado de fora, uma área externa elegante com piscina coberta por luzes azuladas, buffet sofisticado e garçons circulando com bandejas prateadas. Parecia cena de revista. Era o casamento de Renato e Patrícia, em um espaço chique na zona sul de São Paulo. Todo mundo comentava como estava tudo perfeito, mas perfeição às vezes é só fachada. Dona Clarice caminhava devagar entre os convidados, segurando a bolsa com as duas mãos. Ela usava um vestido azul claro, simples, muito bem passado, mas visivelmente modesto perto dos trajes caros ao redor. Cabelos grisalhos presos num coque baixo, sapato de salto pequeno que ela mal sabia andar. Clarice olhava tudo com um misto de orgulho e desconforto. Orgulho de ver o filho ali, bem-sucedido, casando. Desconforto de sentir que não pertencia àquele mundo. Uma tia se aproximou e comentou com um sorriso simpático: "Clarice, que festa linda, hein? Seu filho caprichou mesmo." Clarice sorriu emocionada, os olhos brilhando. "Ele sempre foi esforçado, minha irmã. Eu só peço a Deus que seja feliz. Não preciso de mais nada." Enquanto isso, Renato circulava pelo salão, abraçando convidados, tirando fotos, rindo alto. Ele estava elegante de terno cinza escuro, gravata azul marinho, cabelo bem penteado. Tinha um sorriso largo no rosto, mas algo nele parecia inquieto. De vez em quando, ele olhava para a mãe como se quisesse ter certeza de que ela estava bem. Mas logo era puxado de volta pela noiva. "Amor, vem aqui tirar mais uma foto com as madrinhas", pediu Patrícia com um sorriso lindo, mas impaciente. Ela usava um vestido de noiva deslumbrante, cabelo solto em cachos perfeitos, maquiagem impecável. Patrícia era o tipo de mulher que chamava a atenção onde passava, bonita, elegante, confiante. Mas havia algo frio no olhar dela. Algo calculado. Renato respondeu: "Espera só um minutinho. Vou ali falar com a minha mãe." Patrícia segurou o braço dele com mais força do que o necessário. "Depois você fala com ela, Renato. Agora é o nosso momento." Ele hesitou por um segundo, olhou para a mãe de longe, mas acabou cedendo. Tá bom. Depois eu vou lá." De longe, Clarice viu a cena. Não ouviu as palavras, mas percebeu o gesto. Ela sorriu mesmo assim, tentando não interpretar aquilo como rejeição. Aproximou-se de uma mesa vazia e ficou observando o filho enquanto o fotógrafo organizava as fotos. Noiva no meio, noivo ao lado, madrinhas em volta. Isso, todo mundo sorrindo. Clarice ajeitou os cabelos, olhou para uma garçonete que passava com bandejas de salgadinhos e perguntou baixinho: "Minha filha, será que depois você pode avisar o Renato que eu queria tirar uma foto com ele? Só eu e ele?" A garçonete respondeu gentil: "Claro, dona, eu falo sim." Do outro lado do salão, as madrinhas, todas com vestidos longos em tons de verde musgo, conversavam entre si. Eram 5 mulheres, amigas de Patrícia desde a adolescência. Todas de famílias ricas, acostumadas com festas assim. "Gente, olha a mãe do Renato", disse uma delas em voz baixa, mas não baixa o suficiente. "Tadinha, parece que veio de outro lugar, né?" Outra madrinha riu. "Ai, amiga, deixa. O importante é que ele subiu na vida. Mãe é mãe, mas a gente não escolhe, né?" Uma terceira completou: "Imagina ela morando no apartamento deles depois. Vai ser um choque cultural."
Patrícia ouviu o comentário e não repreendeu. Apenas deu um sorrisinho discreto, como se concordasse em silêncio. Aquilo doeu em Clarice. Ela fingiu não estar ouvindo, mas sentiu o peito apertar. Pensou consigo mesma: ele merece ser feliz, mesmo que eu não caiba nesse mundo dele. Pouco depois, Renato enfim conseguiu se aproximar da mãe, já com uma taça de espumante na mão. "Mãe!" chamou animado. "A senhora está gostando?" Os olhos de Clarice se encheram de lágrimas de alegria. "Está tudo lindo, meu filho. Eu nunca imaginei ver você assim tão realizado." Renato beijou a testa da mãe. "A senhora merece estar aqui. Se não fosse pela senhora, eu não teria chegado até aqui." Antes que pudessem conversar mais, Patrícia apareceu, chamando. "Amor, o cerimonial está te procurando. Precisamos ir para a mesa principal. Vamos." Renato se levantou, já indo junto, mas voltou-se para a mãe. "Mãe, depois a gente conversa com calma, tá bom? Eu prometo." Clarice sorriu, tentando esconder a pontinha de tristeza. "Vai lá, meu filho, o dia é seu." Ele se afastou apressado. Clarice ficou sozinha à beira da área externa, olhando a piscina iluminada, escutando o som da banda ao fundo. A festa estava bonita, mas o coração dela estava dividido. De um lado, a alegria de ver o filho casando. Do outro, a sensação de que a partir daquela noite ele poderia se afastar de vez. Ela respirou fundo, segurou a bolsa com mais força e sussurrou, quase como uma oração: "Tomara que eu esteja errada. Tomara que Patrícia cuide bem dele." Sem saber, aquela seria uma das últimas vezes em que ela se sentiria minimamente tranquila naquela festa. A noite ainda aguardava uma cena que mudaria tudo para sempre. Desde pequeno, Renato era o homem da casa. O pai tinha morrido cedo num acidente de ônibus, quando ele tinha apenas 12 anos. A partir dali, foi ele e Dona Clarice contra o mundo. Eles moravam em um bairro simples de Guarulhos, numa casinha apertada de 2 cômodos, mas muito limpa. Clarice trabalhava como diarista, às vezes fazia faxina em 3 casas no mesmo dia. Renato, ainda adolescente, começou a entregar panfleto, vender balas no sinal. Depois conseguiu emprego num mercado. Cada real que entrava era contado. Uma lembrança forte de Renato era de quando tinha 15 anos. Chovia muito e ele chegou em casa todo molhado, com o uniforme do mercado grudando no corpo. Clarice veio correndo com uma toalha velha nas mãos. "Meu filho, você vai ficar doente desse jeito," ela reclamou enquanto secava o cabelo dele. "Por que não ficou lá no ponto esperando a chuva passar?" Renato respondeu cansado, mas com um sorriso. "Se eu fico lá, perco o ônibus, mãe. Se eu perco o ônibus, não chego amanhã no horário. Se eu não chego no horário, posso perder o emprego. A senhora sabe." Clarice suspirou, passando a mão no rosto dele. "Você ainda é um menino, Renato." E emendou com voz embargada: "Mas é o homem mais responsável que eu já vi." Anos se passaram e o esforço deu resultado. Renato estudou à noite. Entrou em uma faculdade de administração com bolsa, depois conseguiu emprego em uma empresa maior. Subiu de cargo, conheceu gente importante, começou a frequentar ambientes que a mãe nem imaginava existir. Mas, apesar da correria, ele sempre dava um jeito de passar na casa de Clarice. Chegava com marmita, pão fresco, remédio, uma conta paga na mão. "Mãe, já paguei a luz e a água desse mês", dizia ele, largando os boletos quitados em cima da mesa. "Você não precisa fazer isso todo mês, meu filho", respondia Clarice, mesmo sabendo que precisava. "Preciso sim. A senhora cuidou de mim a vida toda. Agora é minha vez." A ligação entre os dois era tão forte que quando Renato conheceu Patrícia, ele fez questão de levar a moça para conhecer a mãe logo nas primeiras semanas de namoro. Foi em um domingo à tarde. Patrícia chegou de vestido claro, salto alto, cabelo impecável.
A casa de Clarice cheirava a café passado na hora e bolo de fubá. "Seja bem-vinda, minha filha", disse Clarice, abrindo a porta com um sorriso aberto. "Aqui é simples, mas é de coração." Patrícia olhou ao redor, reparando nos móveis antigos, na TV pequena, nas paredes descascadas em alguns pontos. Ela disfarçou um certo incômodo, mas não passou despercebida para Clarice. "Ai, dona Clarice, que cheirinho bom de bolo", respondeu Patrícia, tentando ser simpática. Renato estava radiante. "Eu falei que a senhora ia gostar da minha mãe. Ela faz o melhor bolo de fubá do mundo." Eles sentaram à mesa, conversaram, riram um pouco. Patrícia contou sobre a família dela, bem de vida, dona de uma pequena rede de lojas de roupas femininas. Clarice ouviu com atenção e, em certo momento, falou: "Que bom, minha filha. O importante é vocês se amarem e se respeitarem. Dinheiro entra e sai, mas caráter esse fica ou falta." Renato, ao ouvir isso, apenas sorriu e mudou de assunto. Mas aquela frase ficou ecoando, como se fosse um aviso. Com o tempo, porém, as visitas de Renato à casa da mãe começaram a diminuir. No começo, ele ia toda semana. Depois foi quinzenal, depois mensal. Depois, apenas quando Clarice ligava insistindo. Patrícia sempre tinha algo planejado: jantar com os pais dela, evento de trabalho, viagem de fim de semana. E Renato, querendo agradar a noiva, ia cedendo. Clarice sentia, mas não falava. Ela não queria ser a mãe chata, a mãe que atrapalha. Então ela esperava e rezava. De volta à festa, a noite avançava. A banda tocava músicas animadas, os convidados dançavam, bebiam, conversavam alto. O buffet tinha sido aberto e todo mundo elogiava a comida. Renato estava na pista de dança com Patrícia, rodeado de amigos. Clarice, de longe, observava. Ela tentou se aproximar algumas vezes, mas sempre havia alguém no caminho. Sempre havia uma foto sendo tirada. Sempre havia Patrícia segurando o braço de Renato. Em certo momento, Clarice se levantou da cadeira e caminhou até a borda da pista, esperando uma brecha. Renato a viu, acenou e sinalizou que ia até ela. Mas antes que pudesse dar um passo, a mãe de Patrícia, Dona Eliane, interceptou. Dona Eliane era uma mulher elegante, cabelos pintados de loiro platinado, joias caras, postura altiva. Ela olhou para Clarice de cima a baixo e disse com um sorriso que não chegava aos olhos: "Dona Clarice, que bom te ver aproveitando a festa. Deve ser muito diferente do que a senhora está acostumada, não é?" Clarice engoliu seco. "É bonito mesmo, Dona Eliane. Meu filho sempre sonhou com um dia assim." "É verdade. Renato é um rapaz admirável. Conseguiu subir tanto na vida vindo de onde ele veio." A forma como ela disse aquilo deixou claro o tom de desprezo. Patrícia sempre teve tudo, sabe? Então é um desafio para ela se adaptar a certas diferenças. Clarice sentiu o rosto esquentar, mas manteve a calma. "O amor supera qualquer diferença, Dona Eliane. Pelo menos é o que eu acredito." Dona Eliane sorriu de lado. Claro, claro. O importante é que agora ele tem uma nova família. Uma família que pode oferecer oportunidades. A senhora deve estar muito orgulhosa." Antes que Clarice pudesse responder, Dona Eliane se afastou, juntando-se a um grupo de amigas. Clarice ficou ali, parada, sentindo o peito apertar mais uma vez. Ela caminhou de volta para a cadeira, mas não conseguiu sentar. Sentiu vontade de sair, de ir embora, mas não podia, não no casamento do filho. Então ela foi até a área externa, onde a piscina brilhava com luzes azuis e verdes. O ar estava mais fresco ali. Menos gente, menos barulho. Clarice encostou-se na grade de proteção e respirou fundo. Olhou para a água e pensou em tudo que tinha vivido para chegar até ali. Pensou nas noites sem dormir cuidando do Renato bebê. Pensou nos dias de faxina pesada para pagar o aluguel. Pensou nas vezes que ela comeu só pão para que o menino pudesse ter arroz, feijão e um pedaço de carne. Valeu a pena.
Ela sussurrou para si mesma. Ele está bem. Isso é o que importa. Mas, no fundo, o coração dela gritava outra coisa. Gritava que ele estava se afastando. Gritava que aquela mulher Patrícia não o amava de verdade. Gritava que tudo aquilo era ilusão. Dentro do salão, Patrícia conversava com as madrinhas perto do bar. Ela bebia champanhe, rindo alto, mas de vez em quando lançava olhares na direção de Clarice, que estava sozinha na área externa. Gente, eu estou tentando ser educada, mas é difícil, disse Patrícia para as amigas. Ela não para de querer grudar no Renato. Toda hora vem com aquela carinha de coitada. Uma das madrinhas respondeu: Amiga, mãe é assim mesmo, mas depois que vocês casarem de verdade, você coloca limite. Outra completou: tipo assim, visita uma vez por mês, ligação rápida e pronto. Não pode deixar virar casa da sogra, senão você perde o controle. Patrícia riu. Exatamente. Eu já falei pro Renato que a gente precisa do nosso espaço. Ele entende, mas fica com pena. Aí eu tenho que ser a vilã. Melhor ser a vilã agora do que a infeliz depois, disse uma das madrinhas. Patrícia tomou mais um gole de champanhe e olhou de novo para a área externa. Clarice ainda estava lá, sozinha, olhando a piscina. Patrícia sentiu uma irritação crescer dentro dela. Não era pena, não era culpa, era raiva. Raiva de que aquela mulher simples, de vestido barato, ainda tivesse tanto poder sobre Renato. Raiva de que, no fundo, ela sabia que nunca seria tão importante para ele quanto a mãe. E Patrícia odiava não ser a mais importante. Renato, no meio da pista de dança, finalmente conseguiu se soltar. Ele foi até a área externa procurando a mãe. Encontrou Clarice parada ali, olhando o vazio. Mãe, por que a senhora está aqui sozinha? Perguntou ele preocupado. Clarice se virou e sorriu. Ah, meu filho, só vim pegar um ar. Tá tudo lindo, mas é muita gente, muito barulho. Aqui tá mais calmo. Renato abraçou a mãe. A senhora quer que eu fique aqui com a senhora um pouco? Clarice balançou a cabeça. Não, não, vai lá aproveitar sua festa. Eu já vou entrar também. Tem certeza? Tenho, meu filho. Vai. Renato beijou a testa dela e voltou para dentro. Clarice ficou mais alguns minutos ali, tentando juntar forças para voltar ao salão. Mas antes que pudesse se mover, ouviu passos atrás de si. Era Patrícia. Dona Clarice, disse a noiva com uma voz que fingia gentileza, mas trazia gelo nas palavras. Clarice se virou. Oi, minha filha, a festa tá linda, parabéns. Patrícia deu alguns passos em direção a ela, parando a poucos metros. Obrigada, eu queria conversar com a senhora rapidinho. Clarice sentiu um aperto no peito, mas manteve o sorriso. Pode falar. Patrícia cruzou os braços. Olha, eu vou ser direta porque eu acho que a senhora merece honestidade. A senhora percebe que não se encaixa aqui, né? Clarice piscou, sem entender direito. Como assim, minha filha? Aqui, nesse mundo. Esse não é o seu lugar. E tudo bem, a senhora não tem culpa, mas a senhora precisa entender que o Renato agora tem outra vida. Ele não é mais aquele menino de Guarulhos. Ele cresceu, e eu sou o futuro dele. Clarice sentiu as pernas fraquejarem, mas se segurou. Eu sei que ele cresceu. Eu sempre soube que ele ia crescer, mas isso não muda o fato de que eu sou a mãe dele. Patrícia soltou uma risada curta, sem graça. Claro que não muda. Mas a senhora acha mesmo que ele precisa de você agora? A senhora acha que ele quer ficar dividido entre a vida que ele construiu e a vida que ele deixou para trás? Eu nunca pedi para ele me escolher, respondeu Clarice, a voz tremendo. Eu só quero ver meu filho feliz. Então deixa ele ser feliz. Deixa ele viver a vida dele sem peso, sem culpa, sem ter que ficar olhando para trás toda hora. A senhora já fez a parte da senhora. Agora é a minha vez. Clarice sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Eu não sou um peso, minha filha. Eu sou a mãe dele. Patrícia deu mais um passo à frente, o rosto agora duro, frio.
A senhora é um peso. A senhora não se veste direito, não sabe conversar com as pessoas aqui, não entende nada desse mundo. E toda vez que a senhora aparece, o Renato fica constrangido. Ele não fala, mas eu o vejo. Isso não é verdade, sussurrou Clarice, as lágrimas já escorrendo. É sim, e sabe o que é pior? A senhora sabe disso. A senhora sente, mas insiste em ficar por perto, como se ainda fosse necessária, mas não é, não mais. Clarice não conseguiu responder. As palavras de Patrícia cortavam como lâminas. Ela apenas ficou ali, parada, chorando em silêncio. Patrícia olhou para ela com desprezo e deu meia volta. Aproveita a festa, dona Clarice. E depois, some. Vai ser melhor para todo mundo. Patrícia voltou para dentro do salão, deixando Clarice sozinha na área externa. A música continuava alta. As pessoas continuavam rindo, mas para Clarice o mundo tinha parado. Ela encostou-se de novo na grade de proteção, olhando a piscina. As lágrimas caíam sem parar. Ela tentou respirar fundo, mas o ar não entrava direito. A dor no peito era tão grande que parecia física. Será que ela tem razão? Clarice pensou. Será que eu sou um peso? Será que eu atrapalho a felicidade do meu filho? Ela olhou para a água iluminada e, por um breve segundo, pensou em ir embora dali. Chamar um táxi, voltar para casa, desaparecer da vida do Renato como Patrícia tinha sugerido. Talvez fosse melhor assim. Talvez ele fosse mais feliz sem ela por perto. Mas antes que pudesse se mover, ela sentiu uma presença atrás de si. Patrícia tinha voltado, e dessa vez ela não veio para conversar. Clarice estava de costas para o salão, enxugando as lágrimas com as mãos trêmulas, tentando se recompor. Não ouviu os passos de Patrícia se aproximando. A música alta abafava qualquer som. A área externa estava vazia, apenas as luzes da piscina brilhando na água parada. Patrícia parou a poucos metros dela. O rosto estava duro, os olhos frios. Ela havia bebido champanhe demais, mas não estava alterada pela bebida. Estava alterada pela raiva. Raiva de que aquela mulher simples, de vestido barato, ainda tivesse tanto espaço na vida de Renato. Raiva de que, apesar de tudo que ela oferecia, dinheiro, status, beleza, ele ainda olhasse para a mãe com aqueles olhos cheios de amor. Patrícia odiava não ser a mais importante, e naquele momento, tomada por uma mistura de ódio, álcool e impulso, ela não pensou, apenas agiu. Clarice ainda estava de costas, curvada sobre a grade, quando sentiu as duas mãos de Patrícia empurrarem suas costas com força. Foi rápido, violento, sem aviso. Clarice nem teve tempo de gritar. Seu corpo foi arremessado para frente e, em menos de um segundo, ela caiu na piscina. O barulho da água foi abafado pela música. Clarice afundou imediatamente. Ela não sabia nadar. Nunca tinha aprendido. Cresceu no interior, longe de piscinas, longe de clubes. Água, para ela, era coisa de balde, de tanque, de pia. Ela tentou se debater, mas o pânico tomou conta. A água entrava pela boca, pelo nariz. Ela tentava gritar, mas só engolia mais água. Os braços se moviam desesperados, mas sem coordenação. O vestido azul claro ficou pesado, puxando ela para baixo. As luzes da piscina pareciam distantes, borradas. O som ficou abafado. Tudo ficou lento. Clarice pensou, eu vou morrer sem me despedir do meu filho. Na superfície, Patrícia ficou parada por 3 segundos, olhando. Depois, como se acordasse de um transe, deu meia volta e correu de volta para dentro do salão, o rosto pálido, o coração disparado. Dentro da festa, alguns convidados que estavam mais próximos da área externa ouviram o barulho e foram ver o que era. Ao chegarem na borda da piscina, viram Clarice se debatendo na água. "Gente, tem alguém na água!" gritou um homem. Algumas pessoas riram pensando que era parte da animação da festa.
Ô, tia, cuidado para não molhar o vestido! Gritou o outro convidado, bêbado, rindo. Mas uma garçonete percebeu que algo estava errado. Ela está se afogando. Alguém chama o noivo. Renato estava do outro lado do salão, conversando com amigos, quando ouviu o grito. Ele não entendeu direito no começo, mas algo no tom de voz fez seu coração disparar. Ele correu. Ao chegar na área externa, viu a cena que nunca mais sairia da memória. Sua mãe, de 69 anos, se debatendo na piscina, o rosto submerso, os braços tentando agarrar algo, qualquer coisa. "Mãe!" Renato gritou com uma voz que saiu rasgada, desesperada. Ele nem pensou. Tirou o paletó, pulou na piscina de sapato, calça social, tudo. A água estava gelada. Ele nadou até a mãe, que já estava quase sem forças. Segurou ela por baixo dos braços, puxou ela para cima, lutou contra o peso do vestido encharcado. "Mãe! Mãe! Olha para mim!" Ele gritava enquanto a puxava para a borda. Alguns homens ajudaram a tirar Clarice da água. Ela foi colocada de lado no chão frio. Tossiu violentamente, expelindo água pela boca e pelo nariz. O corpo tremia descontroladamente. Os lábios estavam roxos, o cabelo grudado no rosto. Ela mal conseguia abrir os olhos. "Chama a ambulância! Alguém chama a ambulância!" Renato gritou, segurando a mãe nos braços, tentando aquecê-la. Clarice tossiu mais, cuspiu água, tentou respirar, mas o ar não entrava direito. Ela olhou para o filho, os olhos vidrados, assustados, perdidos. "Calma, mãe, calma. Eu tô aqui. A senhora tá segura. Eu tô aqui." Renato repetia, a voz embargada, as mãos tremendo. Ao redor, os convidados formaram um círculo. Alguns tiravam fotos. Outros apenas olhavam em choque. As madrinhas estavam pálidas, sem saber o que fazer. Dona Eliane, a mãe de Patrícia, chegou correndo. "O que aconteceu?" ela perguntou, fingindo preocupação. "Ela caiu na piscina", gritou Renato. "Como ela caiu? Alguém viu?" Patrícia apareceu no meio da multidão, o rosto branco, os olhos arregalados. Ela colocou as mãos na boca, fingindo choque. "Meu Deus! Ela caiu? Você estava aqui?" Renato perguntou, olhando para a noiva. Patrícia balançou a cabeça rapidamente. "Não, eu estava lá dentro, eu não vi nada." Uma das madrinhas, tentando ajudar, disse: "Ela deve ter escorregado, né? Tava meio tonta." Outra completou: "É, tadinha, nessa idade, com sapato assim." Renato não respondeu. Apenas segurou a mãe com mais força. Clarice continuava tossindo, tremendo, tentando respirar. Os paramédicos chegaram em menos de 10 minutos. Colocaram Clarice numa maca, mediram pressão, batimento, saturação. Renato foi junto, ainda molhado, de mãos dadas com a mãe. "Ela está estável, mas precisa de atendimento hospitalar. Pode ter aspirado água nos pulmões", disse um dos paramédicos. Renato entrou na ambulância. Patrícia tentou ir junto, mas ele a impediu. "Não, você fica aqui, cuida da festa." "Renato, eu quero ir com você." "Eu disse para ficar!" ele gritou e fechou a porta da ambulância. Patrícia ficou parada na calçada, vendo a ambulância ir embora, as luzes vermelhas sumindo na noite. No hospital, Clarice foi levada direto para a emergência. Renato ficou na sala de espera, ainda de roupa molhada, os sapatos escorrendo água, o terno arruinado. Ele estava em choque, não conseguia processar o que tinha acontecido. "Como ela caiu?" ele repetia para si mesmo. "Minha mãe não bebe. Ela não ia escorregar assim. Como ela caiu?" Uma enfermeira trouxe uma toalha e uma blusa seca. "Moço, você vai ficar doente assim. Troca de roupa." Renato nem respondeu. Apenas ficou ali, sentado, olhando para o chão. Depois de 1 hora, o médico saiu. "Familiar de Clarice Ferreira?" Renato se levantou rapidamente. "Sou eu, sou o filho dela. Como ela está?" "Ela está estável.
Teve um quadro de quase afogamento, aspirou um pouco de água, mas conseguimos estabilizar. Vamos mantê-la em observação por 24 horas. Ela teve muita sorte. Renato sentiu as pernas fraquejarem. Posso ver ela? Pode, mas ela está sedada. Vai dormir um pouco. Renato entrou no quarto. Clarice estava deitada, com máscara de oxigênio, aparelhos apitando ao redor. O cabelo ainda estava úmido, o rosto pálido. Renato se aproximou, segurou a mão dela e começou a chorar. Me perdoa, mãe, ele sussurrou. Me perdoa por não ter ficado do seu lado. Me perdoa por ter deixado isso acontecer. Ele ficou ali, sentado ao lado da cama, segurando a mão da mãe, tentando entender como tudo tinha dado tão errado. Enquanto isso, de volta à festa, Patrícia estava no banheiro, lavando o rosto, tentando se recompor. As mãos tremiam, o coração disparava. Ela olhou para o espelho e viu o próprio reflexo, e pela primeira vez sentiu medo. O que eu fiz? Ela pensou. O que eu fiz? Mas logo em seguida, a voz da autopreservação falou mais alto. Foi um acidente. Ela escorregou, ninguém viu. Foi um acidente. Patrícia respirou fundo, ajeitou a maquiagem, ajeitou o cabelo e voltou para o salão. As madrinhas a cercaram. Amiga, que loucura! Como a mãe dele tá? Patrícia respondeu com voz controlada. Renato diz que ela tá estável. Foi um susto, mas vai ficar tudo bem. Que sorte, né? Imagina se acontece uma tragédia no seu casamento. Patrícia forçou um sorriso. Pois é, mas graças a Deus não aconteceu. Mas no fundo, ela sabia. Ela sabia que tinha cruzado uma linha e que não havia volta. Horas se passaram. Renato não saiu do hospital. Ligou para alguns amigos, avisou o pessoal da empresa, cancelou a lua de mel. Patrícia tentou ligar várias vezes, mas ele não atendia. No meio da madrugada, enquanto Clarice ainda dormia, Renato saiu do quarto para tomar um café na máquina do corredor. Foi quando viu um homem se aproximando. Era Ademar, um sujeito grande, de uns 50 anos, cabelos grisalhos, rosto cansado. Ele usava uniforme de segurança. «Renato!» chamou ele, hesitante. Renato olhou sem reconhecer. «Sim, eu sou Ademar, amigo do seu pai. A gente morava na mesma rua em Guarulhos há muito tempo. Eu estava trabalhando hoje na festa, como segurança terceirizado.» Renato franziu a testa, tentando lembrar. Ademar, o Ademar que jogava bola com meu pai? Esse mesmo, ele respondeu com um meio sorriso. Faz anos que eu não te vejo. Você era pequeno. O senhor estava na festa? Tava, e eu preciso te mostrar uma coisa. Renato percebeu o tom sério. O que foi? Ademar tirou o celular do bolso, olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo e disse baixo. Você precisa estar preparado para o que você vai ver. Mas eu não podia ficar quieto. Ele abriu o vídeo e entregou o celular para Renato. A gravação começava mostrando a área externa da festa, a piscina iluminada, Clarice de costas, sozinha, parada na grade. E então, Patrícia aparecia no quadro. Renato viu tudo. Viu Patrícia se aproximando. Viu ela olhando ao redor. Viu ela levantando as mãos. E viu, em câmera lenta, Patrícia empurrando Clarice com força. O celular quase caiu da mão de Renato. Ele assistiu de novo. E de novo. E de novo. Não era acidente. Não era escorregão. Era um empurrão. Deliberado. Calculado. Cruel. Renato sentiu o mundo desabar. As pernas fraquejaram. Ele se apoiou na parede, o rosto branco, a respiração presa. Ela empurrou. Ele sussurrou, a voz saindo quebrada. Ademar assentiu, pesado. Eu vi na hora. Fiquei em choque. Não sabia se devia gravar, mas achei que você precisava saber a verdade. Renato olhou para Ademar, os olhos cheios de lágrimas. Ela tentou matar minha mãe. Eu sei, garoto, eu sei. Renato devolveu o celular tremendo. O senhor pode me mandar esse vídeo?
Já mandei para o seu WhatsApp, mas, Renato, pensa bem no que você vai fazer. Essa mulher é perigosa. Renato balançou a cabeça, a raiva começando a tomar o lugar do choque. Eu sei exatamente o que eu vou fazer. Ele voltou para o quarto onde a mãe dormia. Sentou-se na cadeira ao lado da cama, pegou o celular e assistiu o vídeo mais uma vez. Cada segundo doía. Cada frame era uma facada. E naquele momento, Renato entendeu tudo. Entendeu que tinha passado anos construindo uma vida baseada em mentiras. Entendeu que tinha trocado a única pessoa que realmente o amava por uma ilusão. Entendeu que quase perdeu a mãe. E entendeu que, se não agisse agora, poderia perdê-la para sempre. Ele olhou para Clarice dormindo, conectada aos aparelhos, ainda frágil, ainda assustada, e fez uma promessa silenciosa. Eu vou consertar isso, mãe. Eu juro que vou consertar. Na manhã seguinte, Clarice acordou. Abriu os olhos devagar, confusa, tentando entender onde estava. Viu os aparelhos, as paredes brancas, o cheiro de hospital. E então viu Renato, sentado ao lado da cama, de mãos dadas com ela. Meu filho, ela sussurrou com a voz rouca. Renato se levantou rapidamente, segurando a mão dela com mais força. Mãe, graças a Deus a senhora acordou. Como a senhora está se sentindo? Cansada, confusa. O que aconteceu? Renato hesitou. A senhora caiu na piscina, mãe. A senhora se lembra? Clarice fechou os olhos tentando lembrar. Fragmentos voltaram. A área externa, a piscina, Patrícia, as palavras cruéis. E então, as mãos, o empurrão, a água. Ela abriu os olhos de novo, assustada. Ela me empurrou, Renato. Ela me empurrou. Renato sentiu o peito apertar. Eu sei, mãe. Eu sei. Clarice começou a chorar. Ela disse que eu era um peso, que eu atrapalhava, que você não precisava mais de mim. E depois ela me empurrou. Renato abraçou a mãe com cuidado, tentando não machucar. A senhora nunca foi um peso, mãe. Nunca. E eu devia ter estado ao seu lado desde o começo. Eu devia ter visto quem ela realmente era. Você ama ela, meu filho. Eu não quero estragar. Eu não amo ela. Renato interrompeu a voz firme. Eu achei que amava. Eu achei que ela era o que eu precisava. Mas eu estava errado. Completamente errado. Clarice segurou o rosto do filho. Não toma decisão agora, meu filho. Você está abalado. Espera. Não, mãe. A decisão já está tomada. E não tem volta. Renato saiu do quarto e ligou para Patrícia. Ela atendeu no primeiro toque. Renato! Amor, como sua mãe tá? Eu tô desesperada aqui tentando ligar, você não atende. Para de fingir, Patrícia. Silêncio do outro lado. Renato, do que você tá falando? Eu vi o vídeo. Outro silêncio. Mais longo. Mais pesado. Que vídeo? Ela tentou, a voz trêmula. O vídeo de você empurrando minha mãe na piscina. Patrícia engasgou. Renato, isso é loucura. Quem te falou isso? Eu vi, Patrícia, com meus próprios olhos. Tem um vídeo, claro, nítido. Você empurrou minha mãe. Renato, eu juro que foi um acidente. Acidente? Ele gritou, sem se importar com quem estivesse ouvindo. Você andou até ela, olhou ao redor e empurrou com força. Isso não foi acidente. Isso foi tentativa de homicídio. Patrícia começou a chorar do outro lado. Renato, por favor, me deixa explicar. Não tenho que explicar. Acabou. O casamento acabou. A gente acabou. Eu nunca mais quero ver você perto de mim ou da minha mãe. Nunca mais. Renato, você não pode fazer isso. A gente tem um casamento. A gente tem planos. Tinha. Agora não tem mais. E se você chegar perto da minha mãe de novo, eu juro que eu levo esse vídeo para a polícia. Você não vai fazer isso, ela gritou, a voz saindo histérica. Você sabe o que isso vai fazer com a minha família, com a minha reputação? Eu não me importo, Renato gritou de volta.
Minha mãe quase morreu por sua causa. Você acha que eu ligo para sua reputação? Patrícia ficou em silêncio por alguns segundos. Quando voltou a falar, a voz estava diferente, fria, calculada. Você vai se arrepender, Renato. Sem minha família, sem nossos contatos, você não é nada. Você vai voltar para ser o menino pobre de Guarulhos que você sempre foi. Renato sentiu uma calma estranha tomar conta. Talvez, mas pelo menos eu vou ser pobre com a minha mãe viva e com a consciência limpa. E desligou. Renato ficou parado no corredor do hospital por alguns minutos, o celular ainda na mão, o coração batendo forte. Ele acabara de romper com a mulher que achava que amava. Acabara de jogar fora uma vida inteira de planos, de promessas, de ilusões. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que tinha feito a coisa certa. Ele voltou para o quarto. Clarice estava acordada, olhando pela janela. Quando viu o filho entrar, tentou sorrir, mas a tristeza nos olhos dela era visível. Você brigou com ela, né? Perguntou Clarice baixinho. Renato se sentou na cadeira ao lado da cama. Briguei e terminei. Clarice fechou os olhos como se estivesse sentindo dor. Meu filho, eu não queria que você fizesse isso por minha causa. Você ama ela. Eu não amo ela, mãe, Renato interrompeu firme. Eu achei que amava, mas amor de verdade não faz o que ela fez. Amor de verdade não empurra uma senhora de 69 anos numa piscina. Amor de verdade não tenta matar a mãe do namorado. Clarice abriu os olhos, as lágrimas escorrendo. Mas e você? E a sua vida? E o casamento? Que casamento, mãe? Casamento com quem? Com uma mulher que tentou te matar? Renato segurou a mão da mãe com força. A minha vida está aqui, do lado da senhora. Sempre esteve. Eu só fui burro demais para enxergar. Clarice apertou a mão dele de volta, chorando. Eu só queria que você fosse feliz, meu filho. Eu sou feliz. Quando estou perto da senhora, quando eu lembro de onde eu vim, quando eu lembro de tudo que a senhora fez por mim. Renato se ajoelhou ao lado da cama, olhando nos olhos da mãe. Eu esqueci disso, mãe. Eu me perdi no meio de tanta gente falsa, tanto dinheiro, tanta aparência. Mas eu não vou esquecer de novo. Eu prometo. Eles ficaram ali, abraçados, chorando juntos, se reconectando de uma forma que não acontecia há anos. Mais tarde, ainda no hospital, Ademar apareceu de novo. Ele bateu na porta do quarto e entrou com cuidado. Com licença, posso entrar? Clarice olhou para ele sem reconhecer. Renato se levantou. Mãe, esse é o Ademar, amigo do meu pai. Foi ele quem gravou o vídeo. Clarice arregalou os olhos. Ademar? O Ademar que jogava bola com o Cláudio? Ademar sorriu, emocionado. Esse mesmo, dona Clarice. Faz muitos anos, né? Meu Deus, eu nem te reconheci. Clarice estendeu a mão e Ademar a segurou com carinho. A senhora está bem? Eu fiquei preocupado. Tô viva, graças a Deus, e graças a você também. Renato me contou que foi você quem mostrou o vídeo para ele. Ademar olhou para Renato, depois de volta para Clarice. Eu não podia ficar calado, dona Clarice. O que eu vi foi covardia, e eu não ia deixar isso passar. Renato colocou a mão no ombro de Ademar. Obrigado, Ademar. Sério, se não fosse pelo senhor, eu nunca ia descobrir a verdade. A verdade sempre aparece, menino, sempre. Ademar olhou para Clarice de novo. Seu marido era meu melhor amigo, dona Clarice. E eu prometi para ele, antes de morrer, que ia olhar por vocês se um dia precisassem. Demorei, mas cumpri. Clarice começou a chorar de novo, dessa vez de emoção. Obrigada, Ademar, de coração. Os três ficaram conversando por mais 1 hora. Ademar contou histórias antigas, do tempo em que Renato era pequeno, do tempo em que o pai dele ainda estava vivo. Renato ouviu tudo com atenção, lembrando de coisas que tinha esquecido, reconectando-se com suas raízes. 2 dias depois, Clarice recebeu alta.
Renato a levou de volta para a casa dela em Guarulhos. A casinha simples de 2 cômodos, com cheiro de café e roupa no varal. Renato entrou e olhou ao redor. Fazia meses que ele não ia lá. E agora, olhando de novo, sentiu vergonha. Como eu pude esquecer desse lugar, ele pensou. Clarice se sentou na cadeira da cozinha, ainda fraca, mas já melhor. Quer um café, meu filho? Eu faço, mãe. A senhora descansa. Renato fez o café, serviu à mãe, sentou-se à mesa. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas tomando café, como faziam anos atrás. Eu sinto falta disso, disse Renato, quebrando o silêncio. De quê, meu filho? Disso, de tomar café com a senhora, de conversar, de estar aqui, sem pressa, sem fingimento. Clarice sorriu. Você sempre foi bem-vindo aqui, Renato. Sempre. Eu sei, mas eu deixei de vir. Eu deixei de ligar. Eu deixei a senhora de lado. Você tinha sua vida, meu filho. É normal. Não, mãe, não é normal, não é certo. Renato olhou para ela com seriedade. Eu vou consertar isso. Eu vou voltar a ser presente. Eu vou voltar a ser seu filho de verdade. Clarice segurou a mão dele. Você nunca deixou de ser meu filho, Renato. Você só se perdeu um pouco, mas agora você se achou. Naquela mesma tarde, Renato foi à delegacia. Levou o vídeo, contou tudo o que tinha acontecido, registrou um boletim de ocorrência contra Patrícia por tentativa de homicídio. O delegado assistiu ao vídeo, balançou a cabeça chocado. Rapaz, isso aqui é grave, muito grave. A gente vai abrir inquérito, chamar ela para depor, ouvir testemunhas. Isso pode dar cadeia. Eu só quero justiça, disse Renato. E quero que ela fique longe da minha mãe. Pode deixar. Vou pedir medida protetiva também. Renato saiu da delegacia sentindo um peso a menos. Não era vingança, era justiça. Enquanto isso, na casa de Patrícia, o caos estava instalado. A notícia do cancelamento do casamento já tinha se espalhado. As madrinhas ligavam, querendo saber o que tinha acontecido. A mãe de Patrícia estava histérica. Como você deixou isso acontecer? Dona Eliane gritava. Todo mundo está falando, todo mundo está perguntando. O que eu vou dizer? Patrícia estava trancada no quarto chorando, em pânico. Eu não sei, mãe. Ele terminou comigo. Ele disse que tem um vídeo. Que vídeo? Patrícia hesitou. Não podia contar a verdade. Eu não sei. Ele está inventando coisas. Tá louco. Dona Eliane estreitou os olhos. Você está mentindo. O que você fez, Patrícia? Eu não fiz nada. Mas, no fundo, Patrícia sabia. Sabia que tinha cruzado uma linha. Sabia que tinha agido por impulso, por raiva, por orgulho. E agora estava pagando o preço. Dias depois, Renato convocou uma reunião com os sócios da empresa onde trabalhava. A família de Patrícia tinha participação na empresa, e ele sabia que teria consequências profissionais. Na reunião ele foi direto. Eu quero encerrar minha sociedade com a família Andrade. Não vou trabalhar mais com eles. Um dos sócios, amigo da família de Patrícia, reagiu imediatamente. Renato, você não pode fazer isso. Temos contratos, compromissos. Eu sei dos contratos e vou honrar todos. Mas depois disso, quero distância total. Por quê? O que aconteceu? Renato respirou fundo. Prefiro não entrar em detalhes, mas é uma decisão pessoal e definitiva. O clima ficou tenso. Alguns sócios tentaram convencê-lo a mudar de ideia, mas Renato foi irredutível. Ele sabia que perderia oportunidades, perderia dinheiro, perderia status, mas também sabia que não conseguiria trabalhar ao lado de pessoas que apoiavam alguém como Patrícia. Enquanto isso, o vídeo começou a circular. Não foi Renato quem vazou, mas alguém da festa que também tinha gravado. Em poucos dias, o vídeo estava nas redes sociais. E a reação foi imediata. Noiva empurra a mãe do noivo na piscina durante casamento.
dizia a manchete de um site de notícias. Os comentários eram devastadores. Que mulher horrível! Como alguém faz isso com uma idosa? Covardia! Ela merece cadeia. Sorte que o noivo descobriu antes de casar de verdade. A família de Patrícia tentou controlar o estrago, mas era tarde demais. A reputação dela estava destruída. Amigos se afastaram. Contratos foram cancelados. Convites para eventos foram retirados. Patrícia virou pária social. E pela primeira vez na vida, ela entendeu o que era perder tudo. De volta à casa de Clarice, a vida começava a se reorganizar. Renato tinha voltado a visitar a mãe todos os dias. Levava comida, remédio, conversava, assistia TV com ela. Ademar também começou a aparecer com frequência. Às vezes levava pão fresco, às vezes só aparecia para tomar café e conversar. Seu pai ia se orgulhar de você, menino, dizia Ademar, olhando para Renato. Não pelo emprego, não pelo dinheiro, mas pela coragem de largar uma vida de mentira para ficar do lado de quem realmente te ama. Renato ouviu aquilo com os olhos marejados. Eu demorei, mas enxerguei antes de ser tarde demais. Clarice, sentada à mesa, sorriu. O importante é que você enxergou, meu filho. Muita gente passa a vida inteira sem enxergar. Semanas depois, Renato tomou uma decisão definitiva. Ele vendeu o apartamento que tinha comprado com Patrícia, rompeu todos os laços com a família dela e voltou a morar perto da mãe. Não na casa dela, mas num apartamento pequeno no mesmo bairro. Não era luxo, não era mansão, mas era perto de quem importava. Uma tarde, sentado na calçada com Clarice, tomando café e vendo o movimento da rua, Renato disse: Eu passei tanto tempo querendo sair daqui, e agora eu vejo que foi aqui que eu aprendi o que é amor de verdade. Clarice segurou o braço dele. O problema nunca foi sair, meu filho. O problema é quando a gente sai da casa e deixa o coração para trás. Você foi e trouxe o seu de volta. É isso que importa. Ademar encostou o carro perto e veio caminhando com um saco de pão na mão. Trouxe pão quentinho. O padeiro falou que saiu do forno há 5 minutos. Aí sim, disse Renato. Agora essa conversa fica séria. Eles se sentaram os três. Conversaram sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. E pela primeira vez em muito tempo, Renato sentiu que estava no lugar certo. Meses se passaram. O processo contra Patrícia estava em andamento. Ela não foi presa, mas respondia por tentativa de homicídio. O advogado dela tentou alegar que tinha sido um acidente, mas o vídeo era claro demais. Não havia como negar. As consequências sociais foram ainda piores do que as legais. Patrícia perdeu amigos, perdeu contratos, perdeu credibilidade. A mãe dela tentou usar influência para abafar o caso, mas não funcionou. O vídeo tinha viralizado demais. Todo mundo sabia o que ela tinha feito. Um dia, Patrícia tentou ligar para Renato. Ele não atendeu na primeira tentativa, nem na segunda. Na terceira, atendeu. O que você quer, Patrícia? Renato, eu só queria te pedir desculpas. Silêncio. Eu sei que o que eu fiz foi horrível. Eu sei que não tem desculpa. Mas eu estava nervosa, estava bebendo, Eu não pensei. Você não pensou, repetiu Renato, a voz fria. Você não pensou quando empurrou uma senhora de 69 anos numa piscina. Você não pensou quando ela quase morreu. Você não pensou nas consequências. Eu sei, Renato. Eu sei. E eu me arrependo todos os dias. Ótimo. Mas o arrependimento não muda o que você fez e não muda o fato de que eu nunca mais quero te ver. Renato, por favor. Ele desligou. Patrícia ficou do outro lado sozinha, chorando. Mas Renato não sentiu pena. Sentiu alívio. Na casa de Clarice, a vida continuava simples, mas cheia. Renato ia lá todos os dias. Às vezes levava comida, às vezes cozinhava com ela.
Ademar também virou presença constante. Ele e Clarice relembravam histórias do passado, do pai de Renato, dos tempos difíceis. Um dia, Clarice olhou para os dois homens, respirou fundo e falou: Eu perdi muita coisa na vida. Perdi meu marido cedo, quase perdi meu filho para a ilusão, e quase perdi minha própria vida naquela piscina. Mas olhando hoje, eu vejo que Deus me devolveu tudo de um jeito diferente. Renato olhou curioso. Como assim, mãe? Ela sorriu. Ele não me devolveu dinheiro nem luxo, mas me devolveu algo que eu pensava que estava indo embora. A certeza de que eu não tô sozinha. Eu tenho você, mais maduro, mais firme. Tenho o Ademar, que reapareceu como se fosse capítulo final de novela. E o mais importante, eu tenho paz, porque sei que você entendeu uma coisa que eu sempre tentei te ensinar, mesmo sem saber falar bonito. Renato se inclinou atento. O quê, mãe? Clarice respondeu simples do jeito dela. Que casamento, amizade, sociedade, seja lá o nome que tiver, sem caráter é só festa bonita com piso molhado. Uma hora alguém escorrega ou é empurrado. Mas quando o coração é limpo, filho, até uma casinha apertada vira palácio. Renato não conteve as lágrimas. Ademar também desviou o olhar emocionado. Ele se aproximou da mãe, abraçou-a com cuidado, como se estivesse abraçando toda a história deles. Eu demorei, mas aprendi, mãe. E daqui para frente, se não couber a senhora no meu mundo, é porque esse mundo não presta para mim. Ela riu baixinho. Então já sei que você está no caminho certo. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. A rua, aos poucos, ia ficando mais calma. E naquela casinha simples de bairro, sem luxo, sem holofotes, havia algo que nenhum salão de festa teria conseguido comprar naquela noite. Uma mãe viva, um filho transformado e um recomeço construído em cima da verdade. A história de Renato e Dona Clarice não terminou com alianças no dedo, vestido branco ou fotos perfeitas em piscina iluminada. Terminou com algo muito mais raro: respeito, justiça e a certeza de que amor de verdade nunca empurra ninguém para a água. Ele puxa, sim, mas para perto do coração. Semanas depois, Ademar estava ajudando a consertar um vazamento na pia da casa de Clarice. Renato estava na sala, mexendo no celular, quando ouviu a conversa na cozinha. Se eu estiver incomodando, a senhora fala. Viu, Dona Clarice? Eu sei que apareço demais, disse Ademar meio sem graça. Clarice riu. Incomoda não. Deus sabe o quanto eu pedia para ele mandar gente boa para o nosso caminho. Se for para encher a casa de gente que respeita e ajuda, pode vir todo dia. Renato, sentado à mesa, completou. Aqui não está sobrando gente verdadeira, não. Pode ficar tranquilo. Ademar sorriu, aliviado. A vida não virou o conto de fadas. Não surgiu dinheiro do nada. Não apareceu herança. Ninguém ganhou terreno valendo milhões. As contas continuavam chegando. As dores do corpo de Clarice apareciam vez ou outra. O trânsito de São Paulo continuava caótico. Mas algo tinha mudado de forma definitiva. A consciência de Renato. Ele nunca mais se aproximou de alguém sem olhar primeiro o caráter. Nunca mais deixou nome, status ou posição falarem mais alto que o olhar de quem realmente se importava com ele. Numa tarde de domingo, já algum tempo depois, Clarice e Renato estavam na calçada, sentados em duas cadeirinhas simples, tomando café e vendo o movimento da rua. Ademar encostou o carro a alguns metros e veio caminhando com um saco de pão na mão. Trouxe pão quentinho. O padeiro falou que saiu do forno há 5 minutos, anunciou. Aí sim, disse Renato, agora essa conversa fica séria. Eles se sentaram os três. Conversaram sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Em um certo momento, Clarice olhou para os dois homens, respirou fundo e falou: Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que a gente pode perder muita coisa na vida,
Mas enquanto a gente não perde a si mesmo, a gente sempre pode recomeçar. Renato olhou para ela, emocionado. A senhora nunca se perdeu, mãe. Eu que me perdi. Mas a senhora me trouxe de volta. Não, meu filho. Quem te trouxe de volta foi você mesmo. Eu só estava aqui esperando. Ademar completou. E às vezes, é isso que a gente mais precisa. Alguém que espera, sem cobrar, sem julgar, só esperando a gente voltar. Renato assentiu, em silêncio. Meses depois, Renato estava no escritório quando recebeu uma ligação. Era o advogado. Renato, tenho novidades sobre o processo. Fala. Patrícia aceitou o acordo. Ela vai cumprir pena alternativa, prestação de serviços, pagamento de indenização para sua mãe. Não vai ter prisão, mas vai ficar com ficha criminal. Renato suspirou. E minha mãe, o que ela acha? Sua mãe disse que aceita. Ela não quer vingança, só quer paz. Então tá bom. Se minha mãe aceitou, eu aceito também. Ele desligou e ficou pensando. Não sentia alegria com a queda de Patrícia. Sentia apenas alívio por não ter entregado a própria vida nas mãos de alguém capaz de tanta frieza. Um dia, sentado na cozinha com a mãe, ele desabafou. Sabe o que mais me dói, mãe? Não é o fim do casamento. É ter pensado por um tempo que a senhora era exagerada, que não se adaptava, que atrapalhava. Hoje eu vejo que a senhora só estava me protegendo do jeitinho simples que sempre teve. Clarice sorriu com ternura. Mãe não é perfeita, meu filho. Eu erro também. Mas o amor, esse aí, quando é de verdade, não sabe desejar o mal. Pode até ser ciumento, preocupado demais. Mas empurrar alguém para dentro da água, isso não nasce do amor. Isso vem de outro lugar. Ele assentiu em silêncio. Alguns meses depois, as coisas começaram a se ajeitar. Renato continuou no trabalho, mas de outro jeito. Menos preocupado com a sala cheia de vidro, mais atento aos horários de ir na casa da mãe, aos remédios dela, às consultas. Às vezes, ele chegava com um bolo simples comprado na padaria da esquina. Outras vezes, era ele mesmo quem fazia o café. Ademar, por sua vez, tentou manter uma certa distância no começo, por respeito. Mas a afinidade com Clarice era tanta, o carinho com Renato tão sincero, que naturalmente foi se aproximando mais. A vida não virou conto de fadas, mas virou verdade. Numa tarde, já bem tempo depois de tudo, Clarice estava sentada na cadeira da cozinha, tomando café, quando Renato chegou. Mãe, eu tenho uma coisa para te contar. Ela olhou curiosa. O que, meu filho? Eu conheci alguém. Clarice arregalou os olhos. Uma moça? É, uma moça, professora, trabalha numa escola pública perto daqui, simples, honesta. E sabe o melhor? Ela pediu para conhecer a senhora antes de qualquer coisa. Clarice sorriu, os olhos brilhando. E você trouxe ela? Trouxe. Ela está lá fora, com medo de entrar. Clarice se levantou, ajeitou o cabelo, ajeitou a roupa. Então chama ela, meu filho. Vamos conhecer essa moça. Renato saiu e voltou com uma mulher jovem, de sorriso tímido, roupa simples, cabelo preso. Ela estendeu a mão para Clarice. Dona Clarice, muito prazer, meu nome é Júlia. Clarice segurou a mão dela com carinho. O prazer é meu, minha filha. Senta aí, vou fazer um café fresco. Júlia sentou-se, nervosa. Renato ficou ao lado dela, segurando a mão. Clarice trouxe o café, trouxe pão, trouxe bolo e começou a conversar. Simples, natural, do jeito dela. E pela primeira vez em muito tempo, Renato olhou para uma mulher ao lado da mãe e viu harmonia, viu respeito, viu verdade. Meses depois, Renato e Júlia estavam namorando sério. E quando ele pensou em apresentá-la para os amigos, para a família, a primeira coisa que Júlia disse foi: antes de qualquer coisa, eu quero que sua mãe goste de mim. Porque se ela não gostar, não tem sentido. Renato sorriu. Ela já gosta. Mas eu quero que ela confie em mim. Quero que ela saiba que eu vou cuidar de você.
e que eu vou respeitar ela, sempre. Renato abraçou Júlia, emocionado. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Numa tarde de domingo, Clarice, Renato, Júlia e Ademar estavam sentados na calçada, tomando café, conversando, rindo. Clarice olhou para aquela cena e pensou: é isso, é disso que eu sempre precisei, gente verdadeira. Renato olhou para a mãe e percebeu o brilho no olho dela. Mãe, a senhora está bem? Tô, meu filho, tô muito bem. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô em paz. Renato segurou a mão dela. Eu também, mãe, eu também. O sol começava a se pôr. A rua ficava mais calma. E naquela casinha simples de bairro, sem luxo, sem holofotes, havia algo que nenhum salão de festa conseguiu comprar naquela noite fatídica. Uma mãe viva, um filho transformado, um recomeço construído em cima da verdade. A história de Renato e Dona Clarice não terminou com alianças no dedo, vestido branco ou fotos perfeitas. Terminou com algo muito mais raro: respeito, justiça e a certeza de que amor de verdade nunca empurra ninguém para a água. Ele puxa, sim, mas para perto do coração. A história de Renato e Dona Clarice nos ensina algo que muita gente só aprende quando é tarde demais. Não importa quanto sucesso você tenha, não importa quão bonita seja a festa, não importa quantas pessoas te aplaudam. Se você perde quem te ama de verdade, você perde tudo. Renato quase aprendeu isso tarde demais, mas ele aprendeu e voltou. Se essa história te tocou, se inscreva no canal. Toda semana, histórias que nos lembram do que realmente importa. Deixa seu like. Comenta o que você sentiu e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Nos vemos na próxima. E lembre-se, amor verdadeiro não empurra, ele segura sempre.